Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, tá? Por determinação da direção, né? E por determinação do MEC, houve suspensão das aulas presenciais, mas vamos dar continuidade nas aulas a partir de vídeos. Vocês também podem entrar em contato comigo a partir do meu e-mail ou até pelas mensagens do AVA. Tá? E qualquer dúvida, estarei à disposição para esclarecer. Então, dando continuidade no nosso assunto de microbiologia de alimentos, vamos falar sobre os métodos de caracterização e detecção dos micro-organismos em alimento. Tá? Então, lembrando, né, que vocês devem fazer as pré-aulas e pós-aula. E vou estar recebendo essas pré-aula e pós-aula, né? Hoje é quinta, né? Vocês têm uma semana para poder fazer todas as pré-aula e pós-aula até esse encontro, que é o encontro 6, certo? Não, desculpa, o encontro 5, tá? Porque algumas pré e pós-aulas, elas estão divididas, uma aula só, ela é dividida em mais, às vezes, de um encontro. Então, vocês já podem entrar no encontro 5, né, e fazer as suas atividades e enviar via e-mail ou via mensagem de AVA. Vou estar também enviando o e-mail com o formulário, né, para quem não tem o formuláriozinho de pré-aula e pós-aula. Então, vocês vão lá na pré-aula do encontro 5, que corresponde a essa aula de hoje, quais são os métodos utilizados para a caracterização de micro-organismos e se vocês conhecem algum estabelecimento reprovado. Vocês vão falar nesse sentido. Então, quando a gente fala em microbiologia de alimentos, sobre a detecção, justamente é o que tem a ver com a segurança dos alimentos. Tá? Então, o foco principal vai ser a prevenção e o controle dos processos dentro daqueles micro-organismos que a gente falou na semana passada, que são os micro-organismos indicadores de contaminação. E a partir daí a gente sabe se no processo houve alguma contaminação e muitas vezes se foi algum problema, né, nas boas práticas de fabricação. Tá? Então, normalmente ele pode ser um controle retrospectivo, porque pode ter sido pós-surto, ou pode ser um controle, né, de prevenção. Tá? Porque eu posso ver se aquele determinado lote que está saindo daquela indústria é um lote contaminado, por exemplo, por salmonela. Vocês viram há uns meses atrás, um lote de frango voltou para o Brasil porque estava com presença de salmonela e não entrou lá no comércio, não lembro qual país, algum país da Europa. Então, é dessa forma que a gente faz a análise de prevenção de contaminação, por exemplo. Então, quais são esses patógenos mais analisados? A própria salmonela tem um patógeno de infecção intestinal muito grave, né, traz diversos transtornos, a listéria, a Escherichia coli, que vocês já aprenderam na semana passada, que é um indicador de contaminação fecal, né, de presença de material fecal no alimento, e a Campylobacter. E cada teste, cada metodologia, obviamente, ela vai variar com o tipo do patógeno com que eu vou analisar. Por exemplo, se eu quero analisar uma toxina, né, se tem presença de toxina e não exatamente do patógeno, obviamente eu não vou cultivar em meio de cultura, não vai ser uma análise microbiológica, porque toxina não vai crescer em meio de cultura. Então, como vai variar, eu posso ver a presença de bactérias, presença de fungos, toxinas, micotoxinas, presença de vírus, porque vírus ele não vai se reproduzir, obviamente, no alimento, mas ele pode estar, sim, contaminando o alimento e isso trazer prejuízos à saúde. Então, a ideia é ter
cautela na interpretação dos resultados. Lembra que a gente também discutiu isso na aula passada, de indicadores, né, dos micro-organismos indicadores, que muitas vezes, se eu escolho o método errado, não necessariamente eu posso dizer que não tem nenhum patógeno, mas sim que houve ausência daquele determinado. Além disso, vai depender do resultado da minha amostragem, que aí depende daquela aula que a gente vai falar, que a gente falou sobre a amostragem. Tá? E também as conduções inadequadas da técnica, se eu não usei o meio de cultura ideal, se eu não empreguei a técnica ideal, muitas vezes a do meio de cultura é uma técnica defasada, e quantidade de amostra, muitas vezes insuficiente. Essa dificuldade de produzir a minha amostra. Todas as técnicas, elas se baseiam na convenção de diferentes órgãos, como a Food and Drug Administration, a nossa é a Anvisa, e a Anvisa segue esses outros órgãos, né, internacionais. Então, para que eu veja se o meu alimento tem qualidade, se a limpeza na produção, cuidados na preservação do alimento, eu vou ter que monitorar, principalmente, análise físico-química. O próprio aspecto do alimento ele já pode trazer que há crescimento de um determinado micro-organismo. Obviamente, quando a gente vê o crescimento do fungo leveduriforme ou um fungo filamentoso, a gente vê aquele bolor ali presente, por exemplo, no fungo filamentoso. Uma análise microscópica, né, justamente é quando a gente vai fazer, né, todos os métodos até chegar naquele determinado micro-organismo e no final ter certeza qual é o micro-organismo que está ali presente. Então, lembrando que eu posso verificar os indicadores, nós podemos verificar os indicadores de conservação, como, por exemplo, a presença de mesófilas, bactérias mesófilas, aeróbias mesófilas, de psicrófilas, termófilas, que isso tem correlação direta, né, com a minha conservação do alimento. Se está crescendo mesófila ali, então muitas vezes o alimento não está na temperatura de congelamento. Lembra que mesófila ela cresce naquela temperatura média, de 20 a 37 graus. Staphylococcus aureus, presente no alimento. Lembra que o Staphylococcus está na nossa microbiota da pele, microbiota nasal. E aí o homem, ele está sendo veiculador, então o indivíduo ele não está usando muitas vezes o EPIs ou cuidados de higiene na preparação daquele alimento. A presença de fungos, muitas vezes pode ser falta de limpeza dos equipamentos usados na rotina, como por exemplo o moedor, contaminação fecal, os coliformes e mais especificamente a Escherichia coli, e eu posso também ter associação de enterobactérias associadas a essa contaminação fecal também. Então, eu vou verificar, obviamente, o crescimento desses patógenos, sejam eles gram-positivos, que está mais envolvido com a presença e a produção de toxinas, então gerando intoxicação, né? Os gram-negativos, que podem estar gerando infecção, normalmente eles conseguem se instalar na mucosa intestinal, porque eles não são tão suscetíveis à bile, e os fungos também produtores de micotoxinas, que podem ser doenças agudas ou doenças mais crônicas. Vírus, como a gente já discutiu, e eucariotos também podem estar presentes, e nós podemos verificar dependendo da técnica que vai ser utilizada. Então, o crescimento, no isolamento, para poder analisar colônias, aqui a gente vê colônias características de Staphylococcus aureus, a gente vê essa colônia enegrecida, pontiforme, em um halo próximo ao crescimento, no meio de cultura. A E. coli, né, cresce esse verde prateado, bem característico, então os meios de cultura que a gente pode utilizar. Presença de alguns fungos, né, aspectos de fungo ou crescimento de alguns vírus. E no final, quem é o grande veiculador e que está contaminando? O próprio homem, seja por contaminação fecal, seja por contaminação
por contato direto, ou falta das boas práticas, ou desligar o freezer 12 horas e deixar 12 horas ligado. Então mostra que o método de conservação, que é o congelamento, não está sendo usado de maneira adequada. Alguns sintomas, eles podem estar envolvidos, né, nessas contaminações. E a gente tem, né, dividido em 2 grupos esses métodos. Os métodos tradicionais, que são os de cultivo, que a gente inclusive até iniciou, né, na nossa prática da semana passada, né, o cultivo para poder analisar a presença de coliformes fecais. E alguns métodos alternativos que são mais rápidos, porém são mais caros. Então, esses métodos tradicionais que a gente pode usar, por exemplo, os meios de cultura. A gente pode iniciar nos não seletivos e depois a gente começa a usar na bateria, né, na passagem dos meios, os meios mais seletivos para conseguir triar e ver realmente se é aquela bactéria e facilitar que ela cresça, dar suporte ao crescimento desse micro-organismo. Alguns métodos morfológicos, como eu falei lá no exemplo anterior, aqui, característica de algumas colônias bacterianas, então eu posso, a partir daí, ajudar na direção, né, da minha avaliação. E alguns métodos sorológicos também podem ser utilizados, mas não são tão comuns para a detecção de micro-organismos. Então, esses métodos tradicionais, né, eles vão ser testes que vão ter os resultados bioquímicos, que no final a gente faz as provas bioquímicas para poder ter certeza se é aquela bactéria. Tá? Eu não tenho tanto poder discriminatório porque muitas vezes eu não sei a cepa daquela E. coli, por exemplo, que está crescendo naquele alimento, ou que cresceu naquele alimento. Eu sei exatamente que é E. coli, mas eu não sei se, por exemplo, é uma enteromorrágica, uma enteropatogênica. E isso faz toda a diferença no momento que eu vou, né, levar o diagnóstico, principalmente um diagnóstico de surto de contaminação de alimentos. Como eu dependo muito nos métodos tradicionais da interpretação do indivíduo, não posso ter risco de interpretações errôneas. Eu imaginar que aquela cultura é uma cultura característica daquela bactéria e não é. Então eu posso ter esses problemas. E muitas vezes eu uso um grande número de meios de cultura, de material para poder chegar naquele diagnóstico. Então são limitações desse tipo de avaliação. São trabalhosos, né? Vocês vão ver nas nossas práticas que é realmente feito na microbiologia de alimentos. Então a gente inicia no meio, aí depois espera crescer, vê produção de gás, e aí depois eu consigo, né, passar para um outro meio, que aí novamente eu vou esperar o crescimento naquele meio de cultura. Então, apesar de ser bastante confiáveis e eficientes, vão requerer pelo menos alguns dias ou semanas, então isso demora um pouco mais. E eu não tenho certeza das características genéticas, como eu falei, nesse tipo de meio. Então, qual é o passo a passo quando a gente vai falar da dinâmica desses isolamentos desses patógenos? Primeiro, a gente vai fazer aquele pré-enriquecimento. Lembra que lá no laboratório, né, a gente iniciou num líquido amarelinho, que era água peptonada. Então, essa água peptonada é uma água que eu já tenho uma quantidade de proteínas lá, que já vou ajudar no meu pré-enriquecimento. Eu já vou, quando eu diluo a minha amostra, né, já nessa água peptonada, eu já estou fornecendo mais nutrientes para poder ajudar no crescimento dessa bactéria. Então, essa é a etapa que a gente chama de pré-enriquecimento. A recuperação de células, né, a partir de um volume ou de uma gramagem ideal. Então, a gente usa ou 25 gramas ou 25 ml, que vocês mediram, né, na proveta. E depois a gente vai, então, diluir nesse caldo nutriente que é a água peptonada. Depois que eu faço essa diluição, a gente pode fazer, então, a inibição de alguns micro-organismos não alvos.
Então, usar um meio de cultura que já vai ser restritivo para aquele micro-organismo que eu quero chegar no final para ter ideia de quem é. Depois eu posso fazer uma passagem para uma outra cultura, que aí vai ser um agar mais seletivo ainda. E por fim, posso colocar no meio não seletivo para verificar a pureza, se realmente lá no início, quando eu estou usando aqueles meios restritivos, eu consegui realmente purificar e quem sobrou ali realmente é a bactéria que eu estou pesquisando. E aí no final, a gente faz testes bioquímicos, sorológicos, para poder avaliar e fechar ali aquela bactéria. Então, quando a gente faz esse passo a passo, a gente também precisa saber o número de micro-organismos por grama ou por ml da minha amostra. Então, a gente usa o método que a gente chama do número mais provável. Então, a gente não vai ter a quantidade exata, mas a gente vai ter a quantidade provável de micro-organismos que tinham naquela minha determinada amostra. Então, ele vai permitir calcular o número de micro-organismos específico numa amostra utilizando a tabela de probabilidade. A gente tem uma tabela de probabilidade, e vocês lembram que eu coloquei lá no quadro. A gente faz pela primeira diluição, a gente passou para 3 tubos. Da segunda diluição, 3 tubos também. Da terceira diluição, para 3 tubos também. Tá? E aí eu vou avaliar quantos daqueles 3 tubos que deu positivo. Por exemplo, na minha primeira diluição, ou seja, está mais concentrado, tem a maior quantidade de micro-organismos, 3 deram positivo. Já na segunda, 2 deram positivo. E no terceiro, somente um tubo deu positivo. Então, a gente vai procurar lá na tabela de probabilidade, que já tem estabelecida, naquele livro que eu indiquei para vocês. Inclusive, tem a tabela de probabilidade. E aí você vai ver lá, quando eu tenho a combinação 3, 2, 1, quanto possivelmente eu tenho de micro-organismo. Você vai ver a quantidade, né, de, por exemplo, E. coli que cresceu ali, ou de tubos a produção daqueles tubos que tiveram gás. Ah, mas não foi 3, 2, 1, foi 2, 1 e 0. Aí você também vai lá na tabela de probabilidade e vê essa combinação 2, 1, 0. E quantos micro-organismos tinha possivelmente ali por ml, né, naquele alimento. Então, como é que a gente faz? Aí a gente vai revisar o iniciozinho da nossa prática e também aprender qual é a metodologia para eu poder avaliar a quantidade de coliformes totais e depois coliformes fecais, que mais especificamente é Escherichia coli. Então, lembrando quem são esses coliformes? São bactérias gram-negativas, aeróbias facultativas, capazes de fermentar a lactose e produzirem gás. Pronto, fechei. Então, por isso que eu tenho que procurar, naquele meu primeiro meio de cultura, fermentação e produção de gás. Quem são esses totais? Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella. Mas os fecais é a parte dos totais que inclui as bactérias gram-negativas, né, facultativas e que podem fermentar a lactose também, né, com produção de gás, só que a 55 graus. E quem é especificamente a E. coli, que vai ser realmente indicativa de poluição fecal, porque ela é exclusiva do trato gastrointestinal. Ai, meu Deus. Então, qual é o primeiro passo? A medir as 25 ml ou as 25 gramas. E a gente faz a primeira diluição, 25 ml em 225 ml de água peptonada. Eu diluo isso, então, 10 vezes. Então, 1 para 10, ou 10 a menos 1. Depois que eu faço essa primeira diluição, a gente pega 1 ml dessa mistura e passa para um tubo que também tem água peptonada, que tem 9 ml. E aí eu diluo 10 vezes mais ainda. Então, quanto é? 100 vezes. 1 para 100. E aí eu pego 1 ml
dessa diluição 1 para 100 e coloco no terceiro tubo. E aí eu diluo ele 10 vezes mais que isso, então é 1 para 1000. Então essa primeira série é a série de enriquecimento para iniciar o meu isolamento dos micro-organismos. O segundo passo, que a gente também fez na aula passada, é peguei essa diluição e vou passar para o meu primeiro meio de cultura, que é o VB, caldo verde brilhante. Ele é utilizado para detecção de coliformes em água, alimentos, produtos lácteos. A gente fez em água e em sucos. E aí a gente pode avaliar. Dentro de 24 e 72 horas se houve crescimento, produção de gás. Lá naqueles tubos de Durham, que esses que ficam aqui dentro, a gente vê as bolinhas lá e a gente vê se está positivo. Fiz essa diluir, depois da diluição passar ml de cada diluição para 3 tubos, de cada diluição para 3 tubos, de cada diluição para 3 tubos. Então, normalmente, quem a gente vai avaliar? O grupo coliforme total. Enterobacter, Escherichia coli, Enterococcus, podem crescer, mas praticamente não cresce, como o Staphylococcus não cresce. Então, aqui eu já estou restringindo a outros micro-organismos que podem estar presentes. A gente pega 2 grupos, 2 micro-organismos que são coliformes totais. Segundo passo, cresceu no VB. O que é que eu vou fazer? Vi que tinha lactose positiva, vi que tinha produção de gás, a gente vai passar para o caldo EC. E EC a gente lembra de quem? Escherichia coli. Então a gente vai ver se é a seletividade para os coliformes termotolerantes, principalmente quem é Escherichia coli. Presença também de micro-organismo lactose positivo, que é o caso da Escherichia coli, e os sais biliares, eles vão estar inibindo esses gram positivos que poderiam crescer. Cresceu, então, no meio EC. Passei para o VB, depois passei para o EC. Cresceu no EC, olha aqui o tubo de Durham, eu vou avaliar produção de gás, turbidez, crescimento bacteriano. E aí, a gente vai passar desse EC para 2 meios de cultura, o EMB e o PCA inclinado. Tá? O EMB, ele consegue diferenciar as bactérias gram-negativas das positivas e também ele vai demonstrar uma característica específica da E. coli quando cresce nesse meio. Esse crescimento mais verde, brilhante, característico da E. coli. O PCA, a gente pode, a partir dele, ele é um meio geral, então ele pode crescer e a gente vê aquela parte de pureza da minha seletividade, se eu conseguir realmente selecionar muito bem o micro-organismo, e a gente passa para esse PCA. A partir daí, crescendo nos meios de cultura, a gente então pode passar para as provas bioquímicas. E a gente vai ter algumas provas bioquímicas, né? Quem já viu bacteriologia sabe que a gente tem uma gama enorme de provas bioquímicas para os gram-negativos, mas a gente vai usar algumas mais específicas que ajudam a direcionar se realmente é E. coli que cresceu, apesar de ter essa característica, eu preciso avaliar através das provas bioquímicas. Então, uma das provas bioquímicas que a gente utiliza é a prova do citrato. No meio de cultura ele tem um citrato, eu vou avaliar se a bactéria ela vai conseguir usar o citrato como sua única fonte de carbono. O meio originalmente é verde, a gente semeia a bactéria, 24 horas depois a gente avalia, se tiver azul, significa que ela conseguiu consumir aquele carbono vinculado ao citrato
e aí a gente tem a viragem do pH desse meio, e aí o indicativo a partir da cor azul. Outra prova que a gente utiliza especificamente é o vermelho de metila. No meio ele vai ter a glicose, vai ter alguns carboidratos, e eu avalio se a bactéria ela consegue fermentar a glicose e produzir diversos ácidos, fazendo com que o pH fique abaixo de 4,4. Então, para a bactéria ela conseguir, né, produzir ácidos para chegar nesse 4,4, ela tem que fazer uma fermentação mista, ela tem que produzir outros, né, ácidos a partir da fermentação, não somente o ácido lático, mas também o ácido acético, o ácido fórmico ali presente. Então a gente semeia nesse meio e aí 24 horas depois a gente coloca o indicador, que é o indicador de pH vermelho de metila, que ele vai ficar vermelhinho para o rosa se o pH tiver 4,4, o que significa que a bactéria fermentou a glicose e produziu esses ácidos fortes. Então, por exemplo, a E. coli ela é positiva para o VM, né? E a Enterobacter ela é negativa. Então, se eu não conseguir selecionar lá no EC, no caldo EC, a E. coli, eu consigo nessa prova diferenciar. Então, por exemplo, a partir da glicose, ela vai produzir ácido pirúvico, depois faz uma fermentação mista, onde ela vai produzir ácido acético, ácido fórmico, ácido lático, e aí então reduz o pH até 4,4 e eu consigo ver a partir do indicador vermelho de metila. Então esse teste ele vai visar ver se a bactéria ela produz esses ácidos com produtos finais na fermentação mista, deixando 4,4, determinando, né, se tem a utilização da glicose e manutenção dessas concentrações ácidas lá no final da amostra. Eu adiciono, como eu falei com vocês, o indicador de pH 24 horas depois ou 48 horas depois e vai indicar reação positiva se ficar vermelho para o rosa ali. Então, por exemplo, né, vermelho de metila negativo e vermelho de metila positivo. E aí eu posso também usar uma prova, né, que é a prova do indol. Tá? No meio de cultura, onde a gente faz essa prova do indol, ele vai ter o aminoácido triptofano. E aí avalia a maquinária bioquímica da bactéria, se ela tem essa enzima triptofanase, que vai ser capaz de degradar esse aminoácido triptofano, produzindo indol, ácido pirúvico e amônia. Mas o produto final que a gente avalia é se produziu esse indol. Então, a bactéria que tem essa enzima, ela consegue ir quebrando esse indol, né, acumulando indol, e a gente consegue identificar a partir do reativo de COVAX. Então, semeei a bactéria nesse meio que tem o triptofano, espero 24 horas, né, até no máximo 48. Adiciono então o reativo de COVAX, que ele vai me indicar a presença do indol, ou seja, existiu triptofano para poder fazer essa reação. Então, já é estabelecido quais bactérias têm a enzima triptofanase. Então, como é que a gente avalia? Tem lá, por exemplo, aqui negativo e aqui positivo. Pinguei lá o reativo de COVAX, 3 a 4 gotas, e aí eu vejo lá um anel rosinha, né, que significa que foi positivo. E eu tenho também os testes bioquímicos, que é o VP. O VP ele vai indicar também se a bactéria é fermentadora, mas por uma via diferente daquela via que ela pode fermentar, que produz os ácidos fortes, né? Que é a fermentação butilenoglicólica. Vai gerar alguns precursores, o butilenoglicol, e o precursor é a acetoína, então eu preciso dessa acetoína no meio de cultura.
Então, determinar a capacidade desse micro-organismo, ele vai produzir os produtos finais não ácidos, né? Esse acetil, metilcarbinol, né, que é a acetoína. E aí eu tenho 2 reagentes para poder fazer a avaliação. Então, peguei a bactéria que cresceu, sei lá, no AMB ou no PCA inclinado e passo para esse meio VP, deixo de 24 a 48 horas e uso esses 2 reagentes, que é o alfa-nafitol e o KOH. Espero de 15 a 20 minutos e vejo a reação positiva. Ele vai ficar semelhante com aquela cor vermelhinha que tem no VM, certo? Então, só para fechar, vocês lembrarem, né, eu começo com o passo a passo, né, lá para os coliformes, passo para o VB, depois passo para o meio EC, depois do meio EC eu vou passar para o MB, o PCA inclinado, e aí sim eu faço as provas bioquímicas. O que são essas provas bioquímicas? Eu vou avaliar a maquinaria bioquímica da bactéria, ou seja, eu vou ver se ela tem uma determinada enzima, como no caso da prova do indol, se ela tem a triptofanase, se ela consegue fermentar de uma forma onde produz alguns ácidos fortes, reduzindo o pH até 4,4, ou se ela vai usar uma via diferente dessa que produz ácidos e produz diferentes produtos, tá? E eu posso também avaliar outra bactéria que é indicador de contato, se está tendo contato direto, contaminação direta, né, do preparador, que é a avaliação do Staphylococcus aureus. O início é extremamente semelhante. Eu vou medir 25 ml ou 25 gramas da amostra, diluo isso, né, em 225 ml de água peptonada, passo ml para um tubo onde eu tenho 9 e a diluição fica 1 para 100 e depois passo essa mistura aqui, né, para um terceiro tubo fica 1 para 1000. Então essa primeira é a fase, né, de enriquecimento para iniciar o isolamento. Já aqui o meio é diferente, a gente não usa mais caldo, né, a bactéria não é fermentadora, então não precisa. A gente vai pegar agora 0,1 ml das diluições e aí eu vou passar com a alcinha, parece um rodinho, em todo o meio de cultura, né, que é o meio que a gente chama de BP. Passei no meio de cultura as 3 diluições, passei no meio de cultura as 3 diluições, passei no meio de cultura as 3 diluições. Esse meio seletivo, né, ele consegue diferenciar, né, e isolar Staphylococcus aureus de amostras alimentícias, né, e ambientais e clínicas. Então, ele é importante porque ele consegue selecionar somente, né, mais para E. coli e eu ainda consigo observar colônias típicas, né, que eu mostrei lá no slide anterior, né? Colônias pequenas, pretas, lisas, né, rodeadas de uma zona opaca, e aí tem essa característica. 20 a 200 normalmente a gente conta, e aí eu passo por um outro passo, que vai ser pegar essas colônias típicas e colocar no meio de caldo, infusão de cérebro e coração, que a gente chama de BHI. Passei nesse BHI isso no mesmo dia, peguei as colônias típicas, coloquei no BHI, faço a passagem dessas bactérias para esse meio, e aí então eu passo para o meio TCA. Aí sim, depois que eu passei para esses 2 meios de cultura, a gente vai fazer as provas bioquímicas, com uma diferença. Uma das provas bioquímicas para Staphylococcus aureus é a prova da catalase. A catalase é uma enzima que ela quebra o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Então essa catalase, ela tem presente no Staphylococcus aureus, ele consegue quebrar esse peróxido de hidrogênio e vai ter nas hemácias. E esse meio de cultura é o caldo de infusão cérebro e coração. Eu vou ter sangue nesse meio de cultura. Se eu tenho sangue, eu tenho hemácia presente. Então, eu tenho a enzima possivelmente presente.
Então, se eu pegar a amostra de Staphylococcus aureus para poder fazer esse teste, eu não vou ter certeza se a catalase é do Staphylococcus ou se a catalase é do meio de cultura. Tá? Então, o ideal é que eu passe, né, nesse BHI para poder fazer, por exemplo, a prova da coagulase, e eu passo no TCA para poder fazer a prova da catalase. Então, selecionei as colônias típicas, botei no BHI, depois passei para o TCA, isso no mesmo dia. E aí, então, espero crescer 24 horas, faço as provas bioquímicas. Primeira prova, por exemplo, a catalase, porque ela diferencia o grupo dos gram-positivos, que é estáfilo e estrepto, os mais comuns. E aí a catalase, eu tenho certeza que é do gênero Staphylococcus. Qual o meio que eu tenho que fazer? TCA. Então, pego a bactéria, coloco na lâmina e vejo se vai haver formação de bolhas. Se houve formação de bolhas, significa que ela quebrou essa água oxigenada. Tá vendo H2O2? A enzima catalase, ela quebra essa água oxigenada em água e oxigênio, liberando então essas bolhas. E aí eu tenho certeza da positividade, da presença da enzima catalase. E agora com o BHI eu posso usar, né, e fazer a avaliação da prova da coagulase. Vou pegar a amostra da bactéria ali crescida no BHI, o BHI é caldo, e eu coloco numa diluição 1 para 1. Ou seja, se eu colocar 1 ml do BHI, eu coloco 1 ml do plasma, porque eu vou avaliar se a bactéria ela possui uma enzima chamada coagulase, né, e se ela faz a coagulação desse plasma. E aí eu vejo, né, até 24 horas, mas às vezes com 4 horas a gente consegue visualizar, né, 1 hora, 2 horas, se eu deixar numa temperatura ideal, a gente consegue ver a formação desses coágulos ali, né? A prova da catalase, ela é na hora. Coloquei, já avaliei. Diferente da coagulase, certo? Então, aqui foram os dois grupos principais que a gente avalia. O Staphylococcus, avaliação de contato direto, né, e higiene do manipulador, e a prova dos coliformes fecais. A gente também tem alguns grupos, né, que a gente chama de bactérias viáveis, mas não cultiváveis. E aí a gente não tem como exatamente usar os meios de cultura para poder avaliar. Então, a gente vai avaliar bactérias que estão em um determinado estado de dormência, mas não necessariamente elas formam esporos. Então, como é que a gente avalia? Métodos como ELISA e a PCR. Não vão ser métodos diretos, né, onde eu vou quantificar e visualizar o crescimento daquela bactéria ali. Então, essas bactérias, né, que são viáveis, mas não cultiváveis, né, ou seja, elas não morreram, elas vão ter o tamanho reduzido, né, ela vai estar em coco, bacilo, vai estar se modificando, baixo nível de transporte de enzimas, taxa respiratória reduzida, então é difícil de cultivar essas bactérias. Então, muitas vezes, elas não crescem e dão falso negativo. Então, por exemplo, aqui, ó, bactérias que cresceram no solo, cultivando direto. Eu tenho 4,2 vezes de 10 a sexta unidades formadoras de colônia por grama. No momento que a gente consegue, né, usar uma técnica, por exemplo, de fluorescência, onde eu marco essas bactérias, eu vejo muito mais, né, 4 vezes mais, 4,2 vezes de 10 a 10. Então, tinha muito mais bactéria, na verdade. Então, nessa redução, eu posso perder e ter um negativo, né? Aqui, nesse caso, não deu negativo, mas pode ocorrer. Tem alguns métodos rápidos, né, que pode melhorar, onde eu posso preparar melhor a amostra, separar a concentração de toxinas, células-alvo e ver na detecção final. Por exemplo, lâminas com H seletivo. Você usa o diluidor automático, faz o fator de diluição para 10 e eu faço uma lâmina específica e já posso quantificar aquela amostra ali. Ou separação imunomagnética.
Normalmente a gente usa para toxinas, né? E como é que é feito essas provas? Não preciso mais daquela etapa de enriquecimento e diluição, então normalmente a gente usa amostras menores, né? Quando eu tenho pouca amostra para trabalhar. Vão ter partículas magnéticas, né, com alguns anticorpos, e eles vão se ligar especificamente àquela região daquela toxina ou aquela região daquela bactéria, e aí eu faço uma reação, né, onde eu tenho algum outro material para detectar. Então, não necessariamente eu preciso enriquecer e crescer o micro-organismo. Purifico a minha amostra, né, limpo a minha amostra e então eu consigo utilizar nesses métodos. Ou fazer a partir de uma membrana ou grade hidrofóbica, onde eu vou utilizar uma concentração de micro-organismos em grande volume. Por exemplo, existem alguns filtros, né, que vão ter uma membrana que a gente chama de membrana de 22 por 22. E eu filtro aquele material e eu retenho todo o micro-organismo ali naquele filtro. Ele não passa, só passa o líquido. E aí, passou o micro-organismo, eu consigo colocar essa grade hidrofóbica no meio de cultura e eu consigo quantificar melhor. Imagine uma amostra de um mar, de um rio. Então, você pode ter pouquíssimo micro-organismo que está diluído ali. Então, eu passo nessa grade, ele retém todo qualquer micro-organismo, mesmo que tenha uma célulazinha só, eu consigo segurar e a partir daí eu semeio no meio de cultura. Então, esse é o exemplo que eu estou falando. A gente filtra, retém micro-organismo e aí eu passo, né, para o meio de cultura e consigo avaliar, certo? Então, aqui as bactérias em 100 ml de água, não retidas na superfície da membrana do filtro, nos poros, são menores que as outras bactérias. Então, as não retidas e as retidas e as não retidas normalmente. Então, a gente acaba retendo todas as bactérias aqui e eu passo para o meio de cultura e consigo quantificar melhor. Outro método que pode ser utilizado, né, um método que a gente chama de ELISA sanduíche, né? É um método imunológico, onde vai tendo um pocinho, né, em fundo chato, a gente coloca anticorpos, né, moléculas que foram produzidas específicas para aquele micro-organismo que eu quero detectar ou para aquela toxina que eu quero detectar. E aí eu coloco a minha amostra que possivelmente tem essa toxina ou esse micro-organismo. E aí, se tiver, ele vai se ligar a esses anticorpos. E no segundo momento, né, eu coloco um terceiro componente, que é um anticorpo que vai estar ligado a ele uma enzima. E aí eu faço essa reação. E aqui é como se fosse, né, pão, queijo, pão. Por isso que a gente chama de ELISA sanduíche. E aí eu consigo detectar a presença desse antígeno, que seria ou um micro-organismo, né, ou uma toxina. É um método mais caro para poder utilizar na detecção de micro-organismo em alimentos. Ou aglutinação em látex, também vai ser uma reação antígeno-anticorpo, que partículas de látex recobertas ali com o anticorpos, e aí eu vejo então se tem uma toxina presente essa reação. A gente também tem o método de contagem em placa, tá? Ou que a gente chama de por plate, onde a gente vai avaliar as bactérias termófilas, aquelas que conseguem resistir a uma determinada temperatura. Por exemplo, né, esse meio de cultura, ele não vai estar solidificado ainda, ele vai estar a 56 graus mais ou menos. E aí eu pego a minha amostra junto com esse meio de cultura, vou então fazer em círculos, né, como se fosse um U, e misturo a amostra com o meio de cultura, que não vai estar ainda solidificado, faço esses movimentos
e só vão crescer bactérias que resistem a essa temperatura. Então, além de eu avaliar as bactérias que vai crescer a temperatura que ainda não solidificou o meio de cultura, eu vou avaliar quem vai crescer na superfície e quem não cresce na superfície. Quem cresceu na superfície são bactérias que precisam de oxigênio. Quem não cresceu vai crescer abaixo ou dentro do meio de cultura, elas não utilizam o oxigênio. Então, eu posso ver o crescimento de aeróbias e anaeróbias, quando a gente utiliza essa técnica de contagem em placa. Também para micotoxinas eu posso usar, né, o ELISA, que eu mostrei a vocês, então eu posso detectar a toxina ali, ou a prova de aglutinação em látex, que eu demonstrei também, né, ou a partir da luz UV. Algumas micotoxinas, quando é incidido a luz UV, elas vão brilhar. E cada uma vai ter uma cor diferente, então eu consigo, naquela safra, por exemplo, de amendoim, se incidir aquela luz UV, eu posso ver a presença daquelas micotoxinas ali presente. E aí eu digo, ó, aquela safra de amendoim, ela tá, então, contaminada. Ou usar o método de cromatografia, né, onde eu consigo, né, numa coluna, segurar essas toxinas, então ver a partir do tamanho dela a presença. Os vírus, né, obviamente a gente não vai ter técnicas de crescimento de vírus, isolamento de vírus diretamente dos alimentos, então a gente vai ter que usar técnicas ou ELISA ou a PCR, né, que é uma prova de biologia molecular, ou, que não vai acontecer em alimentos, avaliação em microscopia eletrônica, que é a única forma de eu conseguir visualizar os vírus. Então, o que é essa PCR? Ela vai avaliar o DNA, especificamente aquele fragmento do DNA que vai ser específico para o micro-organismo. Então, lembrando, né, o DNA é uma desoxirribose, então eu consigo, a partir do encaixe, né, das bases nitrogenadas, fazer então o que a gente chama de primer. Ou seja, se eu quero ver um gene específico daquela bactéria, eu tenho que pegar, né, uma sequência de bases nitrogenadas específicas para aquele micro-organismo. Por exemplo, se é timina, adenina, adenina, né, eu vou fazer complementar para esse primer timina, timina, adenina, tá? E o que é esse primer, para deixar mais claro? É a sequência que a gente chama de iniciadora. Ele vai se ligar naquele fragmento do DNA do micro-organismo, então vai fazer várias cópias. E eu preciso, por exemplo, do enzima, né, que ataque a polimerase, que é quem vai ficar encaixando essas bases nitrogenadas ali. Então, eu preciso desses primers, que são essas sequências iniciadoras, vou precisar de matéria-prima para poder formar essas várias cópias do DNA, então, essas bases nitrogenadas, de tampões e de equipamentos para poder fazer, então, a sequência e detecção desse micro-organismo ali. Isso é importante principalmente em surto de contaminação alimentar, que eu posso identificar realmente se é aquele micro-organismo e eu não preciso esperar tanto tempo, né, para isolar nos meios de cultura, e às vezes dá até negativo para aquele que eu achei inicialmente, e eu consigo saber exatamente qual é a cepa do micro-organismo, ou seja, qual é o tipo do micro-organismo. Quando eu falo da cepa dentro daquele grupo de Escherichia coli, eu posso saber qual é a Escherichia coli que realmente gerou aquele surto alimentar, certo? Então, nessa PCR ele vai fazendo várias cópias, e aí eu consigo, então, ler num gel e vejo esse fragmento de um tamanho específico, e então faço o diagnóstico. Aqui eu não sei se a gente vai conseguir, né? A gente finaliza agora aqui a aula, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer essas apresentações desses artigos, né? Mas vou mandar um material para vocês lerem, para vocês aprenderem,
que fala de todas essas técnicas, né, de avaliação. São artigos, né, que, por exemplo, esse artigo condições higiênico-sanitárias no comércio de ambulante de alimentos em Pelotas. Então, ele usa algumas dessas técnicas que a gente está falando aqui no artigo para poder avaliar, ou desculpa, na aula para poder avaliar. Aqui, estafilococcus, morfologia das colônias, produção de coagulase em toxina em amostras isoladas do leite cru ou refrigerado. Né? Então, ele usa todas essas técnicas que a gente falou, por exemplo, de estafilococcus. Então, seria bem legal se a gente conseguisse trabalhar esses artigos e eu vou mandar para vocês lerem e fazerem a resenha deles, também para compor a avaliação parcial, certo? E tchau, tchau, até não sabemos quando.